Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem nesta noite de sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. Estamos aqui voltando com o nosso bate-papo com o pastor Afonso e hoje se encontra conosco o servo do Senhor, com história, com propriedade para nos transmitir algo da parte de Deus. O nosso querido irmão presbítero Carlos, da Assembleia de Deus, daqui do bairro de Plataforma, setor 14, está nos agraciando com a sua presença aqui por misericórdia. Eu quero agradecer a presença do nosso presbítero Carlos, com muita humildade, recebeu esse convite. Eu estou alegre, assim como a presença do nosso pastor Jorge Dória, nosso irmão Lázaro, e o presbítero Badaró. Eu quero mandar um abraço. Já me foi feito um convite para o nosso pastor Benício, e eu sei que em breve estará conosco o nosso João, não posso esquecer. Enfim, eu só sei que Deus ele já tem uma agenda. E quero agradecer a você que tem acompanhado esse trabalho, que tem participado de uma forma até que oculta na oração, compartilhando. Quero agradecer a Deus pelos 70 inscritos nesse humilde canal. Esse canal tem como objetivo simplesmente de glorificar o nome do Senhor e propagar a sua palavra. Estarei agora passando a palavra para o nosso presbítero Carlos, para que ele possa se apresentar em nome de Jesus. Presbítero Carlos. Pois não. Pastor Jesus, pastor Afonso. Pois não? Eu já quero agradecer. Aleluia. Por esse honrado convite. Amém. Estar aqui hoje, partilhando com o Senhor. Amém. Com nossos irmãos, os demais que neste momento podem já estar sendo abençoados também junto conosco. Graças a Deus. Nós juntamos para partilhar umas coisas de Deus. Graças a Deus. Então, que nós temos que falar, Antes, a nossa fala era um tanto diferente, mas hoje nós temos uma fala mais aberta. Graças a Deus, é verdade. A gente, É verdade. E sempre estamos juntos aí para participar. Amém. Das coisas de Deus. Com certeza. Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu que sinto honrado. Amém. E espero que quem nos assistir, também nos dá a honra de partilhar também dessa live, possam também ser abençoados também junto conosco. Amém. Graças a Deus. Como o senhor já tem falado, sou presbítero para a glória de Jesus Cristo, ali da sede, pastor do setor 14. Isso. Tendo como pastor ali do setor, pastor Sérgio Cavalcante. Aleluia. O nosso líder, o pastor Jorge Machado, os demais pastores, evangelistas, presbíteros. Está ali junto conosco ali. Somos honrados com a chamada. Graças a Deus. Dos céus. Amém, amém. Então, queridos, hoje estaremos tratando sobre a igreja antiga, Vamos bater um papo hoje sobre a igreja. E eu botei aqui até um vídeo aqui para o pastor dar uma olhada. E eu tenho certeza que se a gente ficar olhando um pouquinho, chega a vir até lágrima nos nossos olhos. Verdade. Pastor, Verdade. o senhor está com a palavra. Pois não. Questão de tudo, eu gostaria de ler uma passagem aqui, o livro de 1 João, primeira carta universal do apóstolo João à igreja, capítulo 2, versículo 7, onde ele diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Glória a Deus. Isso. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco com relação aos discípulos que o Senhor Jesus Cristo escolheu e depois foram chamados de apóstolos, enviados por Jesus Cristo para dar continuidade a essa poderosa obra, a qual hoje nós também fazemos parte, para a glória de Jesus Cristo.
eu fico pensando que quando o Senhor Jesus escolheu os seus discípulos, eles estavam no auge, né, da força, do vigor, né? E cada um deles tiveram uma participação, né, nesse chamado. Cada um tinha uma personalidade própria, né? E aqui nós vemos aqui João, Sim. né, que é conhecido também como o apóstolo amado, Isso. né, filho de Zebedeu, né? E então João agora, na sua velhice, Perdão. ele escreve aqui a igreja. Essa igreja, podemos dizer também que é a mesma de hoje, né? No século XXI, porque é uma carta universal. Com certeza. É isso? E quando ele diz assim, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, o apóstolo João está falando com relação que já desde o princípio, né, Deus já tinha né, preparado para o seu povo. A palavra começando ali, né, pelos irmãos da antiga aliança, né, e culminando com a igreja da graça, né, a igreja agora da nova aliança, quando o apóstolo fala aqui a respeito deste mandamento, né, que não é um mandamento novo, ele quer dizer que este mandamento nós não devemos de maneira alguma, né, deixar de lado, né, esquecer, né, porque esse mandamento é a palavra de Deus. Então, como o apóstolo Paulo diz que pela palavra de Deus nós vivemos, nós nos movemos pela palavra. A palavra de Deus é que nos traz vida, né? É que nos faz fazer aquilo que agrada a Deus, né? Aleluia. E falando da igreja antiga, né, eu posso dizer que quando eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, né, já fazia parte de uma denominação, né? Era congregado, não era membro ainda. Sim. Mas sempre observava ali os irmãos ali da Assembleia de Deus. Eu ficava observando, eu até temia um pouco em relação, né, à presença daqueles homens e mulheres de Deus, né? Eu tinha ali 35 anos de idade, por incrível que pareça, eu comecei a ser evangelizado com 19 anos. Né? Mas aos meus 35 anos foi que realmente eu me deixei ser convencido pelo Espírito Santo. Isso. Né? Pertencia, era congregado em outra denominação, mas como eu disse, eu sempre gostava de ver ali a maneira daqueles irmãos da Assembleia de Deus, aquele vestimento, aquele modo de falar, de agir, aquilo tudo... Pode ficar à vontade. E deixava assim, né, com vontade de conhecer mais um pouco. Então, no ano de 1984, né, numa noite de domingo, eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador ali numa igrejinha pequenininha, ali em Piripiri. Assembleia? Assembleia de Deus. Já morava aqui em Plataforma. Depois de algum tempo, então, mesmo depois que eu recebi a Cristo, ainda não deixei me levar, né? Sim, também pela chamada, né? Ainda continuei a fazer algumas coisas e tal, desagradável ao Senhor, mas graças a Deus, Deus usou de misericórdias para comigo, né? Chegando ali na igreja de Plataforma, graças a Deus, mais uma vez, uma noite de quinta-feira, ali verdadeiramente, ali eu tive um encontro com o Senhor. Com Deus. Né? E até hoje eu estou com 74 anos de idade. E engraçado, pastor, que quando eu comecei, sempre eu via os irmãos presbíteros ali, que naquela época bem poucos pastores tinham nas assembleias, mais as igrejas locais, né, eram dirigidas mais por presbíteros, por diáconos. As igrejas, né? Hoje a igreja está bem assistida, né? Nós temos pastores setoriais, né? Isso. Temos bastante obreiros, né, na congregação, mas antes era bem pouco. Da vez chegava, só via mesmo ali o presbítero e seu assistente, né? Alguns obreiros ali, mas bem pouco, bem resumidos,
né? Isso. Naquela época eu sou testemunha disso, que alguns homens de Deus já vinham direto do seu trabalho para a congregação, deixava já o paletó. Tinha aquele prazer, né? Tinha aquele prazer, tá entendendo bem? Então hoje, como eu disse, hoje a igreja é bem assistida. E naquela época, né, há quase 40 anos atrás, né, nós tínhamos assim, vivíamos em uma cultura, podemos dizer assim, entendendo bem, diferente de hoje, certo? E quando se pregava a palavra, no dia de segunda-feira, que era o dia de oração e doutrina, porta fechada, né, se pregava também usos e costumes. Entende bem como é que o crente poderia? Certo que o costume, né, o costume pode ser local, pode ser regional, mas a doutrina ela é universal. Sim. Né? A doutrina ela tem que, sim, né? E graças a Deus, né, nós tínhamos um bom trabalho de evangelismo, trabalho de visita, né, vivíamos todos ali naquela junção divina, né, aquela coisa maravilhosa. Quero dizer que hoje não é diferente. A igreja, graças a Deus, a igreja é de Jesus Cristo. Agora, a igreja local sempre, né, diverge de uma para outra, ainda que seja, né, ainda que seja o mesmo ministério, mas a igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja autônoma. Sim. Entendendo bem? Estou entendendo. No seu padrão, doutrina, tudo bem, mas quando se refere a algumas coisas locais, na congregação local, sempre difere de uma para outra, de uma gestão para outra e tal. Sim, sim. Né? Sim. Então, quando eu recebi a Cristo, pode-se dizer ideologia de quem está administrando? Pode ser assim, um modo de gerenciar. Isso. Está entendendo bem? Isso. Mas, graças a Deus, somos enviados por Deus, sim. homens de Deus, são filhos de Deus, devemos respeitá-los, com certeza, honrá-los. Com certeza. Né? Isso. Porque eu sempre tenho dito, a igreja local, ela continua ali com seus membros, né? Sim. Uns saem para outros lugares, né? Alguns passam para o Senhor. Isso. Né? Isso. Mas a igreja continua. E o dirigente não. O pastor, ele vem, mas depois ele tem que ir para outro lugar. Mas enquanto ele estiver ali, nós temos que honrar, respeitar, sem subestimar também os demais que também já passaram por lá. É verdade. Né? E eu conheci muitos homens de Deus, graças a Deus, damos muito bem, entendendo bem, graças a Deus. Até aqui não tem trabalho nenhum deles, né? E hoje, com o nosso pastor setorial aí também, a mesma coisa, homem de Deus, ungido de Deus. É verdade. Né? E graças a Deus tem todo o meu respeito, certo? Teve um irmão, ele até de Vitória da Conquista, ele me ligou hoje e eu falei com ele na sua presença aqui nesta noite. Eu falei, eu preciso trazer o nosso irmão Carlos aqui, porque eu sei que quando eu vejo o senhor, sempre tive essa visão ao seu respeito. Quando eu vejo o senhor, eu me lembro dessa igreja antiga. Verdade. E quando o senhor diz que em 1984, depois de 10 anos que eu nasci. Entendeu? Então, o irmão falou assim, pergunta a ele nessa oportunidade, a terceira idade, ela é esquecida? Tem essa dificuldade da oportunidade da terceira idade? Como é que o senhor vê hoje? Né? Porque parece que, não estou falando da igreja local, estou generalizando, parece que aquele senhor de idade lá, parece que as pessoas têm essa visão que Deus não usa mais. Né? Como é que o senhor vê isso, sendo o senhor da terceira idade? Olha, pastor, o que eu vejo, o que eu posso ter uma concepção em relação à terceira idade é o seguinte. A terceira idade, eu vou fazer uma redundância. Sim, fique tranquilo. Ela nunca foi terceira idade, ela já foi criança, adolescente. É verdade, né? É verdade. E algumas delas até já participaram desse grupo. Sim. Tá entendendo? Já participaram desse grupo. Sim. De repente pode não ter participado do grupo de criança e adolescente, mas tem muitas terceira idade hoje que já participaram da adolescência, da mocidade, né? E Deus tem dado longevidade, hoje gosta de uma idade farta. É verdade, né? Podemos dizer assim, né? É verdade. E enquanto eles estiveram nesse auge da força, do vigor, certo? Eles se deixaram ser usado. Ser usado. Isso. Né? Por Deus.
Então, eles não só ganharam conhecimento, como também experiência. E essa experiência, muitas vezes, tem se deixado de lado. Não estou querendo dizer que a terceira idade ela está abandonada, Isso. mas, de alguma forma, Isso. está entendendo bem? Eu estou entendendo. Ela não tem aquela oportunidade, né, de participar de algumas coisas, certo? Também por causa do vigor. Sim, também, sim. Mas eu quero dizer... Aquela visão que Deus não usa mais o senhor, aquela visão que Deus não usa mais aquela senhora de idade. Verdade. Até porque cabelo branco, né? Cabelo branco tem muito que nos falar. Tem. Não é assim? Sobre as trans, né? Entendeu? O pouquinho do testemunho que o senhor introduziu aí, falando sobre 1984, opa, vou aguçar o ouvido aqui porque tem alguma coisa para sair aí. Então eu creio que cada cabelinho branco ali daquele setor ali, né? Do departamento da terceira idade, para a gente se sentar nos pés dele e falar sobre uma experiência de milagre. Não é assim? Pegar o microfone e contar uma experiência de milagre, que o neto saiu da droga, que não é assim? Que o marido, né? A necessidade estava passando. Né? Todo mundo são úteis na casa do Senhor, né? Assim, é isso aí mesmo. Pode ficar à vontade. Agora eu quero dizer também algo que esse departamento da terceira idade, pelo menos onde hoje ainda me congrego, sou membro, não é um departamento antigo. Não. Porque não tinha terceira idade, né? Porque todos eram juntos. Por exemplo, tinha um grupo lá da congregação que é chamado Grupo Vozes Pentecostais. Não sei, conhece, né? Sim. Aquele grupo ali tinha de todas as idades ali, entendendo? Vozes Pentecostais. Isso mesmo. Um grupo misto. Eu já fiz parte. É verdade. Do Vozes Pentecostais. Na verdade, os grupos, quando vai louvar, a gente varão, ajuda os novos e aí vai ali, né? Tá entendendo? Então, por exemplo, aqui é um departamento recente, né? O pastor que passou por aí, teve essa visão de Deus, né, de assim agregar, né, essas idades que estavam realmente. Sim. E foi criado esse departamento e hoje, graças a Deus, tem sido um departamento abençoado, né, abençoado, graças a Deus. O pastor aí tem reconhecido, os pastores que passam por aí também têm reconhecido isso e tem dado oportunidade. Sim, isso. Tá entendendo? Isso. Tem dado oportunidade. Lá ele sai também, tem os seus momentos também de lazer, isso, festividade, então é uma bênção. O irmão Carlos, presbítero Carlos, quem está conosco aqui nessa noite, o presbítero Carlos, da Assembleia de Deus, setor 14, bairro Plataforma, Salvador, Bahia, está nesse bate-papo essa noite com esse servo do Senhor amado. Lá na congregação, né, que congregamos, que eu ainda não decidi meu destino, como é que diz? Eu vejo sempre o senhor louvando o hino da harpa. Eu amo a maneira que Deus te usa no hino da harpa. Eu não ia perder a oportunidade hoje de ouvir nem que seja um trecho de um hino. Olha, pastor, eu conheço alguns hinos da harpa. Sim, pois certo? Não. De cor. Sim. Mas aquele assim, que falar em número tal, eu não sei bem, né? Aquele que o senhor agora vem aí. Tem até um que eu gosto dele bastante, de todos, mas tem esse também que eu, em parte, diz assim: se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato andar com Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, maravilhoso, né? É isso, pastor. Graças então, a Deus. Nós temos que confiar,
né? Nós temos que Se confiar, Cristo conosco, né? né? Se vai conosco, nós iremos. Verdade. É como ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Na história da igreja, eu até gostaria de falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Né? Isso. Na história da igreja, nós nunca vemos assim algum irmão, por mais bênçãos que eles contavam, pelas maravilhas que Deus operava na vida deles, mas eles nunca chegaram em um lugar para não haver assim um problema, né? Alguém não aceitar, muitos não aceitar. O apóstolo Paulo mesmo foi apedrejado, né? Foram perseguidos. Né? Segundo a tradição, né? Todos os apóstolos eles foram mártires, né? Ou seja, eles foram assim assassinados, Isso. né? Assassinados, né? Perseguidos até a morte, né? Pelo Evangelho, por testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Né? E o único que, segundo a tradição, fala sobre ele que não morreu, mas mesmo assim, né? O Senhor Jesus livrou ele, né? De uma morte também violenta, né? De um tacho de barril azeite, quente, né? Quente, né? E ainda ele velhinho, né? O Senhor Jesus ainda usou ele para escrever ainda a carta de do Apocalipse, né? Verdade. Nós temos como revelação. Verdade. Toda a igreja faz parte. É verdade. Né? E então é isso. Então eu gostaria de falar um pouco com relação à igreja. Eu quero até falar os irmãos que hoje são novatos. Nós somos novatos, mas tem aqueles que estão chegando lá. Sim, tomando leitinho mesmo. Tá entendendo? Vocês devem ler bastante o livro do Atos dos Apóstolos, porque é o livro conhecido como livro histórico do Novo Testamento, que muitos também chamam de Atos do Espírito Santo. Sim, né? Pelas obras, né? Que fala sobre a igreja, como era a igreja, como é que os irmãos se comportavam, de que maneira era a igreja daquela época. Será que a igreja de hoje pode tomar algum exemplo, pode fazer a mesma coisa que os irmãos daquela época faziam? Eu creio que pode. É verdade. Entendendo? Porque a igreja não muda. A igreja é a igreja. É verdade. Entendendo bem? Às vezes nós mudamos a maneira de trabalhar, a maneira, né? Sim. Mas concernente aos ensinamentos, concernente aos dons do Espírito Santo, a maneira de se tratar, a maneira de se manifestar, né? Então a igreja ela deve sim guardar esses aspectos. Com certeza. Né? Então, aqui no livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ser breve também, que o tempo também, né? Pois não. É Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47. Vamos ver aqui o que é que diz aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Pois não. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui, glória a Deus, 3 temas aqui, bastante, abençoado. Doutrina, comunhão e oração. Quando se fala em doutrina, isso não quer dizer que a doutrina, fala assim, a doutrina dos apóstolos, ele não era autor das doutrinas, não era própria dele. Sim. Primeiro, eles aprenderam com o Senhor Jesus, durante 3 anos e meio. Sim. Depois veio o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, por ali, ele fala com relação a outro consolador que viria. Ele diz, eu enviarei, ele estará em vós, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas falará aquilo que de mim tem ouvido. Isso. Certo? Então, é isso. É a revelação do Espírito Santo concernente a tudo quanto o Senhor Jesus Cristo ele quis e quer para a igreja. Então, hoje não é diferente. Se os irmãos daquela época viviam na doutrina dos apóstolos, eu vou falar, até me esqueci, mas agora me lembrei, logo quando eu cheguei na Assembleia de Deus, os presbíteros, os pastores disseram, olha, a Igreja Assembleia de Deus, ela não tem um fundador,
por nome, fulano de tal, Que fundou. que fundou. A igreja, a Assembleia de Deus, ela é fundada na doutrina dos apóstolos. Que aquilo me agradava demais, me alegrava. Glória Por quê? a Deus. Porque às vezes tem, eu não quero aqui insinuar nada, Não. mas muitas vezes alguns botam ali algumas fotos dos seus tal, mas a Igreja Assembleia de Deus é uma, eu creio, Instituição, né? é uma instituição que, graças a Deus, tendo bem, eu não quero subestimar demais, graças a Deus, todas são igrejas em Cristo, cada um tem a sua maneira de ensinar, de viver, mas a Igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja plural, ela vive na pluralidade, Sim, não é isso? sim. Então eu creio que cada um tem a sua maneira. Agora, com relação ao que eu quero dizer, que a Assembleia de Deus naquela época, né, quando eu ouvia falar assim, eu ficava bastante alegre, fundada na doutrina dos apóstolos, né? Então eu ficava observando, no Atos dos Apóstolos está escrito isso, né? Então os irmãos tinham doutrina, da doutrina dos apóstolos, tinha comunhão, algo bastante importante hoje é nós termos comunhão uns com os outros, independente onde nós estejamos servindo ao Senhor Jesus, né? Lá no livro de Salmos 133, né, está escrito: ó quão bom e quão suave é ter os irmãos de união. Eu sempre tenho dito, que irmãos são esses? São os irmãos da Assembleia? São da Universal? Não. São presbiterianos? São luteranos? São batistas? Não. Esse que está falando, aqueles que foram lavados e remidos com o sangue do Senhor Jesus. Glória a E Deus. onde estão esses irmãos e irmãs? Onde estão esses homens e mulheres? Está na Assembleia, está na Universal, Deus e Amor. está na Deus e Amor. Entendeu bem? Isso. Eu sempre tenho dito isso. A igreja de Jesus Cristo, certo? Espiritualmente falando, é uma igreja invisível. Aleluia. Entendendo? Por que invisível? Porque eu não sei, eu estou aqui como igreja, você está aqui como igreja. Sim, sim. Está entendendo bem? Sim. Todos ali estão como igreja. Sim. Mas qual é ali a igreja, né, que naquele dia, entendeu bem? Sabemos. Então, cada um de nós temos que nos tratar e nos preparar, né, de maneira que aquele dia não seja um dia Sim. que nos venha trazer confusão. Sim, sim. É isso? Sim. Então é bom demais que todos nós vivamos, ainda que divergimos em algumas coisas, mas o importante é que nós somos lavados e remidos pelo Graças a sangue do Deus. Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Pregamos o mesmo Jesus, confessamos a mesma salvação, né? Temos fé, né? Glória a Deus. Então, naquele dia é o dia em que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Eu creio que em cada lugar vai ter, Com certeza. né, pastor? Um lavado e remido, né? Remido, né, no sangue de Jesus, né? No partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Como nós vivemos aqui nesse contexto, né? Ensinamento, comunhão, oração, então o Espírito Santo ele faz aquilo pelo qual ele foi enviado, Glória manifestar os seus dons, Glória. né? E a Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os apóstolos hoje de Cristo são homens de Deus, o Senhor, Glória né? a Deus. Pastores, evangelistas, Sim, né? sim. Bispos, que o Senhor tem levantado aí, Sim. né? Esses homens são homens, né, ungidos, homens Aleluia. que Deus tem assim colocado sobre Glória eles a a Deus. responsabilidade de instruir, né, de Glória levarmos a a Deus. conhecer mais, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, né? Jesus. Amém. Então, e aqui eu separei aqui, poucos aqui, uma coisa que eu gostaria de falar. Sim. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Então nada para eles era tão sublime que eles não podiam, Sim. tá entendendo bem, compartilhar, Sim, sim. né? Não era presa a nada. Nada, entendeu? Eu muito me alegrei quando eu vi aqui o testemunho, né, do nosso querido irmão, presbítero João Dória, né, que tive a oportunidade de conhecer ele antes dele ser presbítero. Quero mandar um abraço para ele aí, Lázaro. Para irmão Lázaro, Todos aí, em nome Glória, de Jesus, peço glória a Deus, glória a Deus. Pastor Rangel. Amém. Pastor Rangel, homem de Deus, É verdade. né? Graças a Deus. Abençoe. Tá entendendo? E então, quando eles estão aqui falando, né, daquela preocupação, daquela união que os irmãos tiveram ali com eles, ali o irmão Lázaro, o irmão Dória, Sim, que foram ali sim, abraçados foi ali forte. pela igreja, Foi forte. né? Foi Entendeu bem? forte. Isso aí é um exemplo da igreja primitiva, Isso. né? Esse mesmo espírito, né? De comunhão. De comunhão, tá entendendo Ninguém bem? sentia falta de nada. De nada, né? É. Então isso é muito bom que haja
certo? E eu alcancei essa igreja. Não estou querendo dizer que hoje não tem, mas antes era mais manifesta essas ações. E até porque nós somos aquele espelho grandão no meio da praça, onde as pessoas passam e se endireitam por ele. Isso. Nós somos observados. Somos, não é assim? É E infelizmente... Somos carta aberta. E infelizmente essa tal importância dessa consciência que nós temos que ser espelho está se desvaindo no coração de alguns, né, da importância de ser... eu vou ajudar o presbítero Carlos, porque está escrito lá em João 13 em diante, sal da terra, luz do mundo, e fala das nossas boas obras, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado pelas nossas boas obras. Não é aquela obra de eu dar, eu dei para se glorificar. Não, automaticamente nós temos que ser essa luz. É verdade. E o Senhor Jesus Cristo, ainda ele fala, e as vossas obras devem ser manifestas aos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso. Né? A semana passada eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, eu estava falando, olha, não há nenhum ser no céu que se alegre tanto em ver Deus glorificado, a não ser o Filho. Porque o Filho, ele é glorificado no Pai. Está entendendo bem? E quem é que faz o Filho ser glorificado no Pai? É a igreja. É a igreja pelas suas obras, pelas suas ações. Isso. Está entendendo bem? Isso. Então o Filho é glorificado. Por quê? Porque o Pai deu ao Filho, certo? O poder sobre a igreja. Então, quando a igreja ela tem essas obras manifestas, rapaz. Então, só quem tem a ganhar o reino. É verdade. E o nome do Senhor é glorificado. Que coisa linda. É verdade. A sua estadia aqui nesta noite. A estadia de Robert Badaró, Lázaro, presbítero Dória, pastor Almir, Pedro Júnior, pastor Sandro. Isso é um vínculo, e aqueles que eu não estou lembrando agora, isso aqui é um vínculo de amizade. Verdade. É um vínculo de amizade. E esse vínculo, ele tem que ser visto. Eu preciso do Senhor. O Senhor precisa de mim. Tem até um hino, né? Eu preciso de ti, nós precisamos de Cristo, né? Tem até um hino assim. Então, maravilhoso. Está entendendo? E aqui ainda diz assim: e todos que Cristo estavam juntos tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Isso aqui não está falando ainda ali quando as pessoas vendiam suas fazendas, depositavam dos pés dos apóstolos, que viam a necessidade do crescimento da igreja e precisavam se manifestar a isso. Ou precisava não, eles foram usados pelo Espírito Santo para fazer isso. Teve alguém que saiu fora e foi castigado até com a morte. Foi Ananias e Safira. Mas aqui está falando sobre a igreja, está falando sobre a igreja, sobre irmãos, sobre os irmãos. Não está falando ainda, está falando da necessidade que irmãos tinham, né? E outros ali sentindo isso, tinha necessidade, tinha de ajudar, tinha como ajudar. Então eles chegavam até a vender, né? É claro que hoje eu não preciso, vamos botar assim um exemplo, eu não preciso vender a minha casa para ajudar um irmão. Mas tem algo na sua casa lá. Tem algo na minha casa que eu posso compartilhar, que eu posso dividir. Até porque a gente não quer cair no engodo de ser hipócrita. De maneira nenhuma. Não é assim, pastor? É verdade. Né? Que alguém vai assim, porque ele não faz? Não, tipo assim, tem uma história do Beija-Flor, que a floresta pegou fogo, né? E aí ele ia lá no rio com um biquinho, pegava assim aquela gotinha de água, ia lá em cima daquele incêndio lá e pingava aquela gota e voltava. Ia e voltava. Um passarinho parou ele. Ô, seu Beija-Flor, tá vendo que você não vai poder pagar esse incêndio? Aí ele falou assim, quem disse que eu quero pagar? Eu apenas só estou fazendo a minha parte. 1 quilo aqui, 1 quilo de um. Eu tenho 3 toalhas de banho no guarda-roupa, só uso uma. Eu estou sabendo que tem uma pessoa na minha rua que tem necessidade. Aí dá para dar uma partilhada, né? É verdade, é verdade. Pois é, pastor. Então,
a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um organismo vivo. Sim. Ela não pode, de maneira nenhuma, parar. São células do nosso corpo que vão se Reproduzindo. Aleluia. Né? Dando Aleluia. lugar àquelas mais cansadas, Aleluia. né? Já descansar e vai, Sim, sim. né? Isso. Então, eu quando recebi a Cristo, estava no meu auge, tinha 35 anos, não era tão jovem assim, mas estava no meu auge da, né? Sim, sim, o meu sim. vigor, Sim, né? sim. Tinha muita força, graças Sim. a Deus. E ali, eu não vou dizer que eu abracei tudo, né? Porque como ser humano que nós somos, nós temos a nossa falha, a nossa fraqueza, né? Pois não, pois não. Mas graças a Deus eu tenho alguma coisa para contar com relação ao que Deus fez na minha vida e continua fazendo, né? E eu quero já, por senhor falar a palavra de consideração, Amém. né? Porque o senhor foi hoje ao médico, né? Foi. Tá cansado, a gente combinou, né, que seria rápido. E eu já quero agradecer pela sua presença aqui, meu pastor, presbítero. Na Assembleia de Deus já é um pré-pastor, mas o senhor gosta de ser chamado presbítero, respeito. Antes de o senhor falar as últimas considerações aí, eu quero falar para você que tem interesse de fazer óculos, né? Armação, comprar, aqui na Ótica Grife, qualidade e preço baixo, exame de vista grátis, no caso se você for comprar o óculos, atendimento de excelência, lente de qualidade, laboratório de alta tecnologia, armações de todos os tipos e preço. Aceitamos cartões, atendemos a domicílio, fazendo agendamento. Rua Antônio Balbino, 107, Plataforma. Subindo a ladeira de Plataforma, sentido a Praça São Brás, próximo à Escola Lagoa Azul. Número para contato 3033 4990. Número de WhatsApp 71987 3342 10. Pois não, pastor? Pois é. Então, mais uma vez eu quero agradecer, né? Esse honroso convite, né? O Senhor nos fez de estar aqui hoje. Amém, pastor. Né? Amém. Graças a Deus, né? Pelo que nós temos aqui falado. Sim, né? sim. Isso é Deus que tem feito em nossa vida. Nós não podemos deixar de falar. É verdade. Né? Deixar de falar. É verdade. Né? Porque através do nosso testemunho, que outros também possam também chegar também ao conhecimento. Aleluia. Da verdade, glória a Deus. Né? Que Deus continue também abençoando o seu trabalho. Amém, pastor. Aqui, Amém. Graças a Deus. Amém. Né? É Deus que tem te usado, pelo Espírito Santo, para essa obra, certo? Ainda que alguém possa até... Entendendo bem? É normal. Temos que estar preparado para isso. Está preparado para isso. É como nós tínhamos Crescemos mais na crítica do que nos elogios. Isso é bom. É verdade. Isso é bom. Isso. Né? Isso é bom porque a crítica não faz. O apóstolo Paulo chega a dizer que a prisão dele serviu para a igreja mais forte, né? É verdade. Ainda que alguns estavam ali desfazendo, mas a igreja conhecia né, o servo do Senhor. Então é isso. O Senhor também, graças a Deus, inclusive quando o Senhor chegou ali na Assembleia de Deus, pela sua humildade, né? Eu como pastor, uma vez o Senhor foi chamado para dar uma palavra, não sei se foi no grupo, departamento, alguma coisa, o senhor perguntou que o senhor era novato, se o senhor podia. Falou, pastor, não só pode como o senhor deve. Pronto, meu pastor, é verdade, né? Marca, o que é bom de tudo é a passagem e aquele agranjamento de amizade, né? Amizade. Graças a Deus. Não, é isso aí. Pois graças não. A Deus, tudo. Eu tinha até um menorzinho aqui pro senhor, eu deixei água e menor. O senhor vai tomar um cafezinho? Pronto. Tomar água e vamos tomar aqui ao vivo ainda, né? Vamos. Aleluia.